Seja muito bem-vindo ao vídeo que a gente vai tratar sobre comparação. Será que se comparar a outra pessoa verdadeiramente funciona? Para você que não me conhece, o meu nome é Sara Araújo. Eu atuo como terapeuta holística e facilitadora de autoconhecimento. Dou cursos aí para você saber se conhecer de forma autônoma e também acompanhamentos terapêuticos, né? Eu promovo esses acompanhamentos terapêuticos aí, sessões individuais. Então, se você escolhe aí o autoconhecimento através das ferramentas energéticas, já fica o convite. E hoje a gente vai conversar muito forte sobre as comparações. Você já se comparou a alguém? Você já ficou meio que, nossa, parece que o que aquela pessoa faz, eu posso fazer? Você já ficou ali colocando em colunas o que você faz ou o que a outra pessoa deixou de fazer? Se sim, vamos olhar para isso. Olá, Luciana. Olá, Dayana. Sejam muito aí bem-vindas. Fiquem à vontade para fazer perguntas, tá bom? Fiquem à vontade também para enviar essa live aqui para mais pessoas e o que mais é possível. Amores, é o seguinte, a comparação, ela é uma energia aí onde a gente fica há muito num lugar de ressentimentos, né? Quando a gente está se comparando, a gente está se diminuindo. E muitas vezes, quando a gente se diminui dentro de um relacionamento, seja ele amoroso, seja ele um relacionamento familiar, isso promove algumas mágoas, né? Alguns ressentimentos. E esses ressentimentos e essas mágoas trazem processos de desordens, tá? Desordens físicas, desordens emocionais, desordens mentais, como ansiedade, depressão, fobias, né? A gente, quando tá aí nesse sentido da comparação, a gente fica muito ansiosa, né? Fica procurando o que fazer, e às vezes a gente nem se dá conta que a gente tá se comparando. E eu sinto que isso no universo feminino, ele é um pouco mais forte, ou seja, nós mulheres, né? Nós temos isso um pouco mais forte, aí às vezes por conta da nossa educação, né? Então, claro, isso não é, né, uma coisa generalizada, isso não é para todo mundo, mas o que eu costumo perceber dentro das sessões individuais é que quando a gente se coloca num lugar de comparação, muitas vezes a gente teve uma história na nossa infância onde os nossos pais, os nossos cuidadores, eles trouxeram muitos pontos de vista, né, em cima da gente. Então, começa a perceber no seu mundo aí, se lá na sua infância foi dito pra você que você tinha que ser igual aquela prima sua, né? Que você tinha que ser igual a fulaninha, filha de cicraninho, porque aquela pessoa, né? Aquela menina, ela era boazinha. Então vai percebendo o que foi que você escutou na sua infância e o que traz aí pra você a comparação. Porque muitas vezes quando você tá nesse mecanismo de comparação, você tá se diminuindo. E se você tá se diminuindo dentro de um relacionamento, possivelmente você tá muito, muito, muito infeliz. E a gente não quer infelicidade pra nossa vida, não é mesmo, amores? A gente quer expandir aí a nossa consciência, a gente quer realmente estar convivendo com as pessoas de uma maneira mais leve. E pra isso a gente precisa olhar pra dentro da gente. Pra isso o único caminho é o autoconhecimento. Então eu fico sempre me perguntando, né, quando eu encontro pessoas nas sessões individuais que trazem essa questão sobre a comparação, o quanto de valorização elas estão escolhendo para a vida dela, né? Então, às vezes a gente não se valoriza, às vezes a gente não coloca a nossa voz no mundo, às vezes a gente não coloca os nossos talentos pro mundo, porque a gente acha muitas vezes que tem alguém melhor que nós, né? Ou muitas vezes, não vou falar isso não, porque a minha amiguinha ali vai se sentir diminuída, né? Às vezes querer achar que também, né, vai se sobressair ali por conta de algo que você fez. Isso também é algo aí da energia da comparação. E eu sinto que isso bloqueia demais a nossa vida, especialmente no que traz aí relacionamento, né? E ele aí de todas as partes. E também na vida profissional um pouco, né? Porque às vezes a gente acaba deixando de lado aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que a gente gosta de falar, aquilo que a gente realmente tem habilidade de fazer só para não se comparar aí ao outro, só às vezes para não machucar o outro. E isso é muito volátil, isso às vezes é muito inconsciente, às vezes a gente nem repara que a gente fez isso. Então, o movimento aqui hoje é para, né, o meu convite aqui hoje é para você começar a movimentar esse aspecto da sua vida, caso você tenha, que é da comparação. Porque, de novo, se você tá se comparando, você tá aí se diminuindo. E se você tá se diminuindo, meu amor, com certeza você não tá sendo feliz.
E a gente não quer isso, né? A gente quer facilidade, alegria e glória. Então tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Esse mantra de Axis Consciousness, ele é incrível. Por quê? Porque ele traz pra gente essa facilidade na nossa vida das coisas chegarem até a gente. Então pra você que chegou até agora nesse vídeo, se você tá aqui até agora, repara se na sua vida, né? Observa, se na sua vida tá vindo tudo com facilidade, alegria e glória, ou tá muito na resistência, tá muito na luta, sabe assim? Nossa, Sara, tá muito esquisito tudo isso. E você vai percebendo que essa esquisitez muitas vezes é gerada por você, tá? Claro, eu não tô aqui, meu amor, pra apontar o erro, mas eu tô aqui pra te direcionar, pra te dizer que a autorresponsabilidade, ela é bem importante, né? Ela é o que muda a sua vida, ela é que muda o jogo da sua vida, caso você queira aí ter mais domínio das suas emoções. Então percebe hoje, né, qual é a área da sua vida que você gostaria de mais facilidade e felicidade ao mesmo tempo. Qual é a área da sua vida que você gostaria de ter mais alegria, né? E Sara, nossa, parece que eu quero ter, sei lá, na vida amorosa, no corpo físico. Volta lá atrás, vai voltando, né? Faz uma investigação aí no seu mundo e uma investigação na sua história e vai lá atrás. Quando foi na sua infância que alguém te disse que nesse pilar da sua vida você deveria ser assim, né? E muitas vezes a gente vai se comparando a nós mesmos, né? A gente não tem ainda, muitas das pessoas ainda não tem essa inteligência, e não é nem inteligência, né? Mas esse costume, esse hábito de perceber que a gente é uma nova pessoa todos os dias. E que a gente pode escolher ser uma pessoa, né, a cada dia. Então vamos lá. A Mai trouxe, me vi comparando pela primeira vez conscientemente essa semana. Mas estou na pergunta se peguei esse pensamento de alguém também, porque estava com mais pessoas. E sim, com certeza você pegou, meu amor, porque eu lhe conheço, aquelas, né? Então a quem pertence isso? Todas as vezes que você se colocar aí, se diminuindo, né? Achando que uma pessoa é melhor que você, ou achando que uma pessoa é menos que você, sei lá. Ou se você acha que você não consegue fazer aquilo que a pessoa está fazendo, né? Se comparando mesmo, né? Colocando esse algoritmo, assim, essa equação, uma do lado da outra, pergunta se esses pensamentos, essas emoções que vêm quando você se compara, se são seus mesmo. Porque a gente tá captando isso, né, muito forte, de todas as pessoas que estão ao nosso redor, mas também a gente tá trazendo isso há muito tempo, né? Talvez de vidas passadas, para quem faz sentido, ou talvez realmente da infância. E eu sinto que a comparação, essa energia da gente se diminuir, ela bloqueia muito os nossos saltos, né? As crianças, quando a gente olha para as crianças na infância, dizem que elas têm aí o salto de desenvolvimento, né? Que a cada fasezinha ali da vida dela, a cada mês, então a criança começa a espernear. Então, quando isso aconteceu, né, com o nosso corpinho, como será que os nossos pais, ou os nossos cuidadores, enfim, quem estava com a gente na infância nos tratou, né? Quando começou a nascer o dente e a gente começou a chorar demais, mas o filho do vizinho ou a filha da vizinha não chorava porque o dente não nascia. E muitas vezes falavam assim, ó, engole o choro, porque o vizinho, a fulaninha de tal, não chora por conta disso. E a gente vai desenvolvendo e movendo isso, né, na nossa história. Então, em todos os pontos de vista que você tem agora a respeito da comparação, você pode destruir, criar e liberar também. Para que isso abra mais espaço e caminhos neurais de você começar a realmente ver quais são as ações necessárias, digamos assim, né? Ou seja, qual é o próximo passo para você tomar na sua vida, para você ter mais alegria na área que você está escolhendo. Pode ser no dinheiro, no relacionamento, né? Na saúde física, no corpinho, aí. E o travamento, né? Quando eu vim aqui para abrir essa live, para fazer esse vídeo hoje, veio muito forte o quanto que a gente faz isso, essa comparação de forma inconsciente, ou seja, de forma que a gente não percebe. É muito rápido. E quando é muito rápido, a gente vê, já foi, né? A coisa já aconteceu, a gente já se diminuiu. Olá, Leti! Boa noite! Oi, Aninha, boa noite, sejam muito bem-vindas, amores. Vão contando pra vocês, pra mim aqui, se vocês se comparam aqui no comentário, vão trazendo. Vamos abrir esse espaço pra gente desbloquear
algo aí que esteja no nosso consciente ou no nosso inconsciente sobre comparação, tá? Abri essa live hoje pra gente falar sobre comparação, pra gente começar a ter mais facilidade nas ações, né? Eu sinto que é muito isso que é requerido aqui hoje, que é muito requerido de mim, e esse assunto ele é muito engraçado, porque às vezes a gente faz isso habitualmente, né? Parece que a gente nasceu e foi, assim, implantado mesmo. Falar, ó, se compara, porque só você se comparando, ó que loucura, gente, olha que maluquice. Só você se comparando, você vai ter uma régua para saber onde você quer chegar. Ou seja, a nossa intuição, o nosso saber, aquilo que a gente sabe, que o nosso corpo sabe, foi totalmente cortado. E aí a gente começa a falar sobre desenvolvimento humano, a gente começa a falar sobre autoconhecimento, a gente começa a falar sobre intuição, sobre a gente ser esse ser energético, vivendo a vida na Terra, e a gente fica meio perdido, meio perdida, né? Porque lá no fundo, meus amores, lá atrás, a gente foi cortado, né? A gente foi cortada aí. A Letícia trouxe que o tempo todo ela se compara, a Aninha trouxe sim, por mais que eu saiba que está errado, ok, se não tivesse errado se comparar também, né? Assim, não tem nada de errado ou certo, enfim, o que mais é possível, mas é só um jeito de funcionar diferente. E se a gente começasse a funcionar agora de um jeito diferente, se a gente começasse a funcionar de um jeito que verdadeiramente a gente se coloca como a potência que a gente é. Se a gente começasse a se colocar em primeiro lugar, eu sinto que isso já seria uma revolução no mundo, meus amores, no planeta, no lugar que você mora, no bairro que você mora, na cidade que você mora. E a pesquisa a se fazer para desbloquear a comparação, eu sinto que ainda está na infância. Nessa sua infância, dessa existência mesmo. Nem precisa a gente ir para muito longe, nem para outra realidade, nem para outra dimensão. Mas vamos lá na infância, vamos procurar isso. Eu sinto, né, que o mundo ele tá requerendo pessoas que mostram seu talento, né? Eu não acredito numa humanidade ruim, eu não acredito numa humanidade que esteja sem talentos, que esteja aí jogada às trevas. Eu verdadeiramente não acredito nisso. Acho isso muito interessante, inclusive. Eu acredito muito que tem pessoas que ainda não reconheceram o seu valor. E isso é muito forte, né? Isso é muito forte. Olá, Simone, boa noite, seja bem-vinda. O que mais é possível? E aí, nos meus processos, meus amores, de autoconhecimento, de autovalorização, de colocar aí o meu servir no mundo, o meu trabalho no mundo, de vir aqui conversar com vocês, eu precisei desbloquear muitas coisas, eu precisei desbloquear as comparações, né? Me diminuir muito. E isso veio bem forte pra mim desde o início do dia de hoje. Tá? Então, por isso que eu nem marquei live, nem nada. Abri essa live, meu cabelo, meus amores, pra... Ó como tá meu cabelo. Então, assim, ó. Comparação zero. O que mais é possível. Quanto mais bela eu posso ser. E quando a gente libera essa comparação, né, ao passado, o dia de hoje, depois das sessões, enfim, depois de me olhar um pouco pra isso, eu olhei, eu fiz, ok. E se eu não precisasse mais me comparar? E se eu não precisasse mais ter régua nenhuma de sucesso? Se eu não precisasse de um valor em dinheiro na minha conta corrente para reconhecer que eu sou uma potência? E se eu não precisasse mais disso? Ok, seria mais leve ou pesado? Pergunta aí no seu mundo. Se eu não precisasse ter um valor na minha conta corrente agora, um valor máximo, sei lá, 7 bilhões de reais, de euros, o que mais é possível, na minha conta corrente hoje, para mostrar que eu tenho sucesso, o que mais é possível? Quem eu seria hoje? O que eu falaria, o que eu comeria, né? O que eu sentiria? Quais seriam as minhas escolhas hoje se eu não tivesse na comparação? E isso é um movimento, de novo, de a gente investigar mesmo e indo, né? Olhando para esse espiral, evoluindo, né? Nessa questão e sendo espaço para as pessoas também não se compararem mais, né? Então, quando a gente começa a discutir esses assuntos, engraçado que eu tava um final de semana aqui com o boy, gente, com o boy. Aquelas brincadeiras, eu tava com o boy aqui, a gente conversando.
E aí, eu sempre faço perguntas, né? E as pessoas, elas não estão acostumadas a fazer perguntas. E aí ele trouxe, assim, que foi muito interessante. Ele, nossa, Sara, eu sinto que você complexa demais as coisas. É muita complexidade em uma coisa que deveria ser simples. Eu fiz, uau, interessante ponto de vista que você tem, o ponto de vista. Eu uso ferramentas, meus amores, com tudo, inclusive na cama, aquelas, com tudo, porque assim, eu tô no espaço mesmo de ser aquilo que eu vim pra ser. Eu vim assim, eu tô nessa permissão. Então, o que se requer para que eu seja aquilo que eu vim pra ser? E aí, ele trouxe isso, eu falei, uau, ok, as pessoas estão percebendo que eu realmente complexizo tudo. E se essa complexidade não for minha, for da outra pessoa? Então eu não tenho que me ficar comparando, não tenho que ficar, né, comparando. Não tenho que não, né, mas enfim. Não seria interessante você ficar se comparando, eu ficar me comparando com um ponto de vista que outra pessoa trouxe, porque é um ponto de vista da pessoa. Por mais que essa pessoa seja aí seu crush, seu marido, seu namorado, seu chefe, sua chefa, sua mãe, seu pai, olha e faz perguntas. Quando a pessoa trouxer um ponto de vista dela, fala, ok, qual é o presente que tem aqui pra mim? Isso é uma verdade pra mim? O que essa pessoa traz? Essa pessoa tá trazendo um julgamento dela ou uma conscientização? E fazer perguntas. Porque muitas vezes, quando a gente tá na comparação, a gente tá muito vinculado aos nossos relacionamentos e tá tudo bem, né? A gente quer receber aconchego, acolhimento. Mas se eu não fico na presença, eu acabo trazendo como verdade tudo que a pessoa diz e define sobre mim. E acabo me tornando aquilo. Por crenças limitantes mesmo, que a gente tem no nosso subconsciente. Então, qual é o movimento aqui? Qual é o movimento hoje para você que tá aí querendo movimentar algo na sua vida? Né? No trabalho, né? No trabalho isso fica muito forte. É você olhar, de novo, lá na infância e agora, quais são os pontos de vista que as pessoas têm sobre mim? Que as pessoas às vezes comentam, soltam sem querer. Verdade. Essa comunicação que a pessoa tá trazendo, isso que a pessoa tá falando sobre mim, isso é sobre mim ou é sobre ela? Eu tenho assim uma notícia babado pra vocês. 98% das vezes, o que ela tá trazendo pra você é sobre ela e não sobre você. Ficou confuso, né? Mas é um julgamento muitas vezes que ela tá tendo ali. Então, se você percebe que é um julgamento da pessoa, recebe, né? Recebe a energia, né? A pessoa escutou, passou. Ah, Sara, mas doeu, né? Eu tive últimos dias aí eu tive uma situação bem interessante. Eu escutei umas coisas bem interessantes da minha mamis. Eu falei, tem um presente aqui pra mim. Vamos lá trabalhar, vamos expandir consciência, vamos liberar crenças limitantes. E aí eu fui olhar fundo pra isso, né? Então eu fiquei escutando aquilo que ela tava me trazendo e me doía, me feria. Nossa, eu tinha uma vontade de chorar, gente. Nossa, aí eu chorei. Passou, né? Porque é muito importante a gente escutar as nossas emoções, né? A gente sentir ali o que é que tá vindo, não resistir. E aí passou e eu fui olhar para aquilo. Quando eu saí do choque, do drama, eu saí, falei, ok. Porque assim, gente, choque e drama existe, né? A gente passa 3 segundinhos ali no drama e ó, vai embora, vai se trabalhar, vai evoluir essa mente aí, tá? Vai ficar 40 dias chorando pelo leite derramado, como pode melhorar, meu amor? Né? Vai marcar uma sessão comigo, vai correr as barras aí, né? Vai ouvir áudio de desprogramação neurobiológica, vem pro curso Detox da Identidade, para aprender realmente a administrar e liberar todos esses dramas aí que você vive durante a sua vida. Porque senão, já sabe. E aí, nessa experiência, ok, chorei, liberei e fui olhar, né? E fui olhar o quanto que eu ainda permitia que as pessoas, né, me trouxesse os pontos de vista dela, me trouxesse o julgamento dela e eu comprava como verdade. E eu tava fazendo isso de um espaço muito, muito oculto. Por quê? Porque eu tinha um ganho de me adaptar, né? Eu, né, pela minha profissão, eu gosto, né? Eu tenho essa vocação de olhar para as pessoas, né, fora do meu paradigma, de perceber, né? Muitas pessoas têm isso, é o famoso empatia. Só que às vezes é um lugar tão perigoso, que às vezes a gente
concorda com o que o outro tá falando da gente. E se você não fica na presença, duas coisas. Se você não fica na presença, se você não sabe quem você verdadeiramente é, você acaba acreditando que você é aquela baboseira toda que a pessoa tá falando de você. Né? Porque tem muita gente pra falar bem da gente, mas tem muita gente pra, né, tacar o dedo na nossa cara e ser extremamente interessante. Mas lembrando que você cria tudo. Enfim, passou essa situação, né? Eu fui olhar do que é que me servia aquelas palavras que eu escutei me ferir tanto. Então, uma pergunta incrível é você perguntar o que é que tá me servindo essa ferida, do que é que tá me servindo toda essa situação. Ah, Sara, mas eu já perguntei isso e a história se repete. Meu amor, então é porque você tem muita serventia com isso. Como pode melhorar, tá? Muita serventia. Porque o nosso subconsciente, nós somos muito espertinhos. A gente não vive um dramazinho, a gente não vive um trauma, a gente não vive algo que a gente julga ruim à toa, não. A gente tá vivendo aquilo porque aquilo tem um valor pra gente. Porque tem uma serventia, porque a gente tá tendo um ganho. Porque se não fosse isso, a gente não estaria vivendo. E é fazer essa pesquisa e essa investigação, ok? Só que toda essa pesquisa, toda essa investigação, ela vai ser muito mais potente se você se livra da comparação. Se você realmente dá um basta nessa comparação de uma vez por todas. Tá? É uma chave, assim, gigantesca que abriu no meu mundo hoje. E quando a gente tá livre da comparação, né? A gente tá sendo permissão, meus amores, para a outra pessoa ser ela mesma dentro do relacionamento. E isso cria muito no relacionamento. Cria muito. Né? Você aumenta o seu nível de intimidade com a pessoa. Você aumenta o seu nível de honra com a pessoa. Você aumenta o seu nível de confiança no relacionamento. Então, se você está se comparando hoje, vá para o seu processo de autoconhecimento agora. Vá fazer uma sessão individual, vá fazer um curso de autoconhecimento, né? Para você aprender a dominar essas questões, esses bloqueios emocionais que te impedem de você ser íntima de você e também aí, né, por consequência, se abrir para ser íntima também da outra pessoa e para você realmente ter um relacionamento que cria mais, né? Sara, isso vai resolver os meus problemas, nunca mais vou ter problemas no meu relacionamento. Depende do seu ponto de vista, depende aí do seu sistema de crença. Então, se investigue, vá percebendo aí o que mais é possível, tá? Porque é muito importante você começar a ser íntima de você. Pra você liberar aí todo o processo de ansiedade, todo o processo de depressão, todo o processo aí de compulsão, sei lá, o que é que tá aí no mundo de vocês. Mas abre espaço. E lembrando que é todo dia um pouquinho. Né? Eu tinha muito esse ponto de vista que as coisas iam acontecer do dia pra noite, né? Eu sou de Áries, amor. Eu sou ariana louca e tenho ascendente Sagitário. Então, meu amor, eu queria as coisas assim pra ontem, ó. Só que eu fui aprendendo no processo, né? Eu fui aprendendo a ter ações assertivas e aí no tempo que se requer. Oi, amor, saudades! Saudades. Dia de segunda-feira, tá? A terapia, ela não é mais gratuita. Terapia gratuita agora não tá rolando mais, tá? Se você sentir, venha para sessões individuais, a gente tem condições especiais, divide em até 12 vezes, tem o curso Detox, mas toda segunda-feira, às 7 horas da noite, eu tenho um grupo de meditação, tá? Esse grupo de meditação, ele é gratuito e é só você me pedir o link para você estar no grupo, tá? Quem quiser também, fiquem todo mundo aqui muito convidado, né? Claro. Tem regrinhas no grupo, né? O grupo ele é fechado, preciso muito respeito para estar nesse grupo de meditação, mas é toda segunda-feira, é muito incrível, tem pessoas incríveis lá dentro que contribuem muito com muita expansão de consciência. E também você ganha aí, né, a meditação com base no Theta Healing. É lindo, é muito bonito, assim, tem sido um presente pra mim, né? Então, me chama depois, amor, que eu te passo o link do grupo, tá? Todo mundo que estiver aqui, seja muito bem-vinda. Aninha trouxe Lua em Sagitário aqui, amor, Sagitário, aquela coisa. Agora, a gente que tem uma energia muito sagitariana, né? A energia da comparação, ela vai um pouco mais longe, assim.
porque Sagitário é esse signo onde tem o seu caminho espiritual, onde tem a sua filosofia de vida muito forte, né? Tem aquele senso de justiça muito forte. Então, se você tem aí uma energia sagitariana e tá na comparação, percebe se você tem clareza sobre a sua filosofia de vida. Quando você, meu amor, pegar a sua filosofia de vida e você tiver isso claro, assim, na sua cara, aquelas, realmente essa energia da comparação vai se dissipar. Olá, Jandira, Leira, sejam muito bem-vindas. Vamos lá expandir essa energia. Já tô no finalzinho da live, né? O que eu tava trazendo aqui sobre a comparação e o autoconhecimento é sobre você se valorizar, tá? É sobre você se valorizar cada dia. E eu gostaria muito de ter escutado isso antes, né? Sobre, mas enfim, tudo tem que ser como é. Mas a valorização, a autovalorização, você se enxergar como uma potência todos os dias e fazer todo dia isso um pouquinho na frente do espelho, você tocar no seu corpo e falar pra você mesma: nossa, eu me valorizo, nossa, eu sou muito boa. Isso traz pra você muita energia vital, né? Energia vital pra você seguir aí com seus sonhos, pra seguir com seus alvos, com suas metas, com seus objetivos. Pra você ter, eu digo assim, cunhão mesmo, pra você ter estrutura aí, pra quando as pessoas, né, vão ter pessoas o tempo todo te servindo, pessoas comunicando algo pra você que talvez você não gostaria. E você ter essa forma, né, de comunicar para as pessoas e com leveza ou não, ou batendo aí o pé na porta de falar: olha, eu tenho o meu valor, tá? Então, se você tem esse ponto de vista sobre mim, interessante ponto de vista, mas eu sei quem eu sou, né? E claro, receber das outras pessoas, mas a gente sabe, meus amores, quando é um julgamento, né? O julgamento, quando ele é um julgamento, e isso aí pode ser um julgamento bom ou ruim, ele tem uma carga emocional, ele tem uma carga energética, então você sente o peso disso na sua vida, na comunicação. Então tenham muito cuidado, muita atenção, muita presença aí com o que as pessoas estão te comunicando e o que você está fazendo com tudo isso. Recebam das pessoas, escutem as pessoas, mas não ache aí que o que as pessoas falam sobre você é uma verdade sobre você, porque não é. E só você sabe quem você é de verdade, só você sabe qual é o seu valor, só você sabe o que você verdadeiramente veio colocar e fazer nesse mundo, né? Claro que eu posso saber também se você vem aí e faz o atendimento da leitura do plano de alma, né? Esse atendimento incrível, onde eu falo pra você, né, o aconselhamento sobre propósito e missão de vida. Mas mais do que isso, internamente a gente sabe, né? A gente tem essa informação. E muitas vezes a gente se bloqueia por conta da comparação, por conta do medo do julgamento, por conta, né, do que as pessoas vão achar se eu falar isso. E eu me reconheço muito, né? Eu me reconheço muito, quanto que eu já progredi nisso, quanto que eu já limpei desses medos de vir aqui falar, né? Claro, eu respeito muito